Bom dia a todos, todos bem, todas bem? Então vamos à matéria, que é as dificuldades engrandecem o ser humano. Essa é a matéria desse mês e foi publicada em abril do ano passado, 17/4/2021, nessa edição 2560 do BS. Quem quiser ler, pega lá na extranet ou no BS+. Comumente se diz que crise é oportunidade. Então, dependendo da forma como se encara uma dificuldade, uma circunstância de dificuldade, pode se transformar essa circunstância em oportunidade de um novo desenvolvimento. A questão é o quanto se consegue manter essa postura na prática sem ser vencido pela situação adversa, seja por uma razão ou por outra. Nichiren Daishonin, então, mostrou o caminho para essa superação, de superar, para não ser vencido, pelas adversidades. Ele mostra o caminho para essa superação de forma concreta por meio da própria experiência de vida e elucida os princípios budistas da transformação do veneno em remédio e da amenização do efeito kármico. Daishonin demonstrou que todas as pessoas podem, na verdade, fazer com que quaisquer dificuldades se tornem a chave para a sua felicidade. O presidente Queda, na sua explanação, começa fazendo uma pergunta: qual é o propósito de termos nascido? E ele responde: nascemos para sermos felizes, ajudar os outros a conquistar a felicidade também. Para isso, é importante vencer a si mesmo. Então, a gente pratica o budismo Nichiren para vencer a nossa escuridão, a nossa ignorância, nosso destino, os obstáculos e funções maléficas e para derrotar os 3 poderosos inimigos. O budismo ensina que nós temos sabedoria e poder para triunfar em todos os campos da vida. É a filosofia para a vitória, É o budismo da vitória. Então ele lembra uma situação, lembra do seu mestre Josei Toda, numa situação em que ele estava incentivando uma jovem, uma DFJ, que já tinha perdido o pai, perdido a mãe, estava com problema de saúde e foi procurá-lo. E ele disse para ela assim, com os olhos cheios de bondade, de Sensei, pergunto com que seriedade está realmente lidando com seus problemas. Dá a impressão até que ela estava lamentando um pouquinho. Ele diz assim: praticar o budismo nada mais é do que enfrentar os problemas. A fé existe para tratar os conflitos e resolvê-los, Tem que transformar, E para o próprio Ikeda Sensei, em certa ocasião, Josei Toda disse: Dai, a vida implica sofrimento. Somente quando sofremos é que podemos compreender a fé e nos tornar uma pessoa grandiosa, Ele conta, que essa jovem, que recebeu o encorajamento, o incentivo de Josei Toda, acabou deixando de ter dó de si mesmo e abandonou a tristeza, E compreendeu que quando perdemos de vista a nossa missão pelo Conserufo, nos desviamos do curso da vitória. Da mesma forma, Nichiren Daishonin, nessa carta de Sado cujos trechos nós vamos estudar hoje, também demonstra o seu desejo de que os discípulos triunfem sobre todos os obstáculos e ressalta a importância de praticar a fé com espírito abnegado e à disposição de um rei leão. Ele transmite a alegria ilimitada de se dedicar à lei sem poupar a vida. Assim, o ponto essencial do estudo do budismo Nichiren Daishonin, como esse estudo que nós estamos fazendo nesse momento, que é o budismo da vitória, é aprofundar nossa compreensão nessa filosofia cheia de esperança para que possamos recorrer a ela como fonte de inspiração, visando sucessivas vitórias. A carta de Sado foi escrita em 1272, aproximadamente 5 meses depois de Nichiren Daishonin ter chegado ao local do seu exílio na ilha de Sado. Ela foi endereçada a Tokijonin, Shijokingo e outros fiéis seguidores. Ela aconteceu logo depois, ela foi escrita logo depois da tentativa fracassada de executar Nichiren Daishonin em Tatsunokuchi, que aconteceu no 12º dia do 9º mês de 1271,
Quando eles tentaram executar, não conseguiram e acabou sendo exilado e levado à ilha de Sado. Na última parte da carta, Daishonin oferece uma explanação abrangente sobre o karma ou destino. Ele diz que as dificuldades pelas quais passava derivavam de ações cometidas por ele mesmo contra o Sutra de Lótus em existência anterior. E ele cita a si mesmo como exemplo para elucidar aos discípulos o tipo de espírito e a prática que lhes permitirão transformar o karma. Ele, no final, completa dizendo que as pessoas que propagam o ensinamento do budismo com certeza enfrentarão oposições que, na realidade, representam oportunidades para transformar o karma. As perseguições que Nichiren tem enfrentado se devem ao karma criado em existências passadas. O capítulo Jamais Desprezar declara: quando seus crimes tiverem sido erradicados, indicando que o Bodhisattva jamais desprezar, devido ao karma passado, foi insultado e agredido por incontáveis caluniadores do ensinamento correto. Isso é ainda mais verdadeiro no caso de Nichiren, que, nessa existência, nasceu numa família pobre e humilde da classe Chandala. A carta de Sado é um escrito sobre a luta compartilhada por mestre e discípulo. Nichiren Daishonin, então, registra sua própria luta para incentivar os discípulos a seguir o exemplo dele. Então, ele fala da perseverança dele, assim como o do Bodhisattva jamais desprezar, que sofreram obstáculos, que enfrentaram obstáculos, sofreram ofensas que foram causadas pelo próprio, são efeitos do karma gerado por eles mesmos em existências passadas. Então ele diz que devemos sempre nos recordar de manter o espírito de luta, porque transformar o destino não é algo simples, Então a gente tem que... É importante, Nichiren diz, é importante sermos assíduos e firmes na prática budista. Acima de tudo, ele nos pede que lutemos convictos contra o nosso karma até o fim. Essa é a perseverança. E no final ali, ele fala que nasceu numa família pobre e humilde, E essa afirmação ele quer demonstrar que o budismo Nichiren Daishonin é um aliado do povo, um ensinamento genuinamente humanístico. O ferro, quando aquecido e forjado, torna-se uma excelente espada. Os reverenciáveis e os veneráveis são testados com calúnias. Meu atual exílio não é resultado de nenhum crime secular, mas serve somente para que eu possa expiar nessa existência as graves faltas que cometi no passado e me libertar dos 3 maus caminhos na próxima. Nesse segundo trecho, Daishonin ressalta que o ponto-chave da prática budista é a transformação do nosso destino. E ele diz que desenvolver a força interior é o benefício supremo da prática do budismo Nichiren Daishonin. Nós praticamos esse budismo para fortalecer e transformar nossa vida. Sensei disse: meus discípulos, sejam fortes como aço, fortes como espadas temperadas com primor. Ponham-se de pé como verdadeiros sábios e honoráveis. Daishonin diz: é preciso que transforme o destino. E o poder necessário para isso, o poder necessário para transformar o destino está dentro de vocês. Não fujam das dificuldades. A verdadeira vitória implica em triunfar sobre as próprias fraquezas. Os grandes sofrimentos forjam uma magnífica personalidade. Sejam vencedores, persistam por toda a vida. Bom, vamos passar então para os trechos da nova Revolução Humana que foram selecionados porque tratam do princípio de transformar o veneno em remédio. Então tem 3 trechos aí, um do volume 16, um do volume 19 e um do volume 28. O do 16 e do 28 são situações meio parecidas, No volume 16 está lá em 1972 e houve um temporal muito grande numa localidade. Muitas casas foram inundadas, Então ele está incentivando, o Sensei está incentivando os membros, em relação
a esse desastre natural. No volume 28 também é um desastre natural, né? Embora o volume 28 seja mais recente, né, na história, nesse ponto ele está contando lá um tufão de 1964 que atingiu arquipélagos do Japão, né? E aqui também ele incentiva os membros nesses dois trechos. O trecho do capítulo 19 é justamente quando o Sensei vinha para o Brasil, né, em 1974, mas Sensei não conseguiu visto por conta da ditadura militar que a gente vivia. E foi um duro golpe para os membros aqui do Brasil, então nesse trecho o Sensei está incentivando os membros aqui do Brasil por conta dessa adversidade, né, da visita cancelada. Nesse ponto há um trecho que está no calendário, no último calendário da BSG, que vale a pena citar, que diz assim: existem ocasiões em que uma vitória ou um sucesso se tornam, na verdade, uma causa para derrota ou fracasso no futuro. Do mesmo modo, uma derrota pode se transformar na causa para vitória grandiosa e eterna no futuro. Este é o momento para o Brasil se levantar e iniciar um novo avanço, fazendo desse obstáculo a causa para o enorme desenvolvimento e crescimento. Um compromisso sincero na fé torna isso possível. E para encerrar, eu queria sugerir que vocês assistam o vídeo Perseguição de Tatsuno Kuti no YouTube, que termina perguntando qual é o seu desafio. E fica aí essa sugestão de diálogo. Qual é o seu desafio? Qual é o obstáculo na sua vida que você já superou ou pretende superar com a prática budista? Muito obrigada. E um ótimo diálogo.